Fala pessoal, professor Diego Alves com vocês aqui em mais um vídeo do nosso canal Católico. Não é uma formação, não vai ser uma grande live, mas hoje, solenidade de São Pedro e São Paulo, apóstolo, é importante falar sobre esses dois grandes personagens do cristianismo, tá? Então, neste domingo, 29/6/2025, não é? Eu já peço desculpas caso você veja alguma manifestação de fogos ou gritaria, não é? Flamengo joga hoje, enfim, tem vários acontecimentos rolando, então muita gente eufórica, animada, no calor, aquela coisa louca que é o Rio de Janeiro. Tá? Mas mais importante, né? Estamos falando de uma grande solenidade dos pilares assim chamados da igreja, não é? São Pedro, outrora Simão, não é? Filho de Jonas, irmão de André, que tinham ali, né, uma companhia familiar de pesca. E é interessante que, se no primeiro texto que nós vamos ler em relação a São Paulo, uma reflexão de Timóteo, né, sobre o testamento de São Paulo, nesse segundo nós já estamos em Mateus, não é, sobre a declaração de fé de Pedro em Jesus Cristo. Mas como é que Pedro foi chamado, né? Você vê que Pedro estava ali pescando, tinha acabado de pescar, Jesus tinha reunido uma multidão ao redor dele, como sempre, e pediu a barca de Pedro, ou o barco de Pedro, se vocês preferirem, né? A igreja usa de forma poética a palavra barca, né? Embarcação de Pedro, acho que assim fica melhor, para que ele pudesse, né, pregar os seus ensinamentos, e Pedro vai e empresta. Ele permite que Jesus use a sua embarcação. Então Jesus, da embarcação de Pedro, ele dá o seu ensinamento. Após isso, ele diz para Pedro lançar a rede, ó, lança a rede. O que Pedro vai dizer? Olha, Senhor, nós pescamos a noite toda e não pegamos nada. Mas, pela tua palavra, eu vou lançar a rede e nós vamos fazer o que o Senhor está mandando. Pedro faz a pesca milagrosa. Em muitas Bíblias tem esse título na passagem, né? A pesca milagrosa. E Pedro fica, obviamente, maravilhado. Pescador experiente, por mais que não tenha pego nada, ele sabia que aquilo não era normal. A declaração dele já diz isso. Olha, tentamos a noite toda e não veio nada. Mas pela tua palavra, porque ele está falando assim, olha, eu sou um pescador. Então você acha que eu não sei de pesca? Eu não sei, talvez não seja instruído naquilo que o Senhor está falando. Mas pesca, pesca eu conheço, né? Vamos com calma que pesca eu domino um pouquinho. Mas ele não diz isso. Ele fala, não, sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Ele lançou as redes, viu a pesca maravilhosa e o que ele faz? Ele fica maravilhado, ele se rende aos pés de Jesus. Jesus diz, vem, segue-me e eu vou fazer de você pescador de homens. Então, né, esta é a conversão, digamos assim, de São Pedro. Mas eu quero ler com vocês a declaração de fé de São Pedro, que é o texto de hoje do Evangelho. Então, Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Eu estou em São Mateus 16, a partir do versículo 13. São Mateus 16, versículo 13. São Mateus 16, versículo 13. E a Bíblia que eu estou usando, a modo de curiosidade, é... Cadê? Aqui. Ave Maria Catequética. Tá? Então, vamos lá. Versículo 13. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos, no dizer do povo, quem é o filho do homem? Responderam, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse, feliz és tu, Simão, filho de Jonas,
Porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas o meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, essa é a declaração de fé de Pedro no Senhor, uma declaração feita pelo Espírito Santo na boca de São Pedro. Então veja que declaração forte, né? Aquele que dá a sua barca para que dela Cristo ensine, declara Cristo como Messias de primeira. Não, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Então, este é São Pedro. Este é São Pedro. O primeiro Papa da Igreja. Tá legal? Então, essa é uma das colunas que é comemorada hoje. Então tem vários lugares aí tendo festa, tá? Posso estar equivocado com alguns nomes, mas vários lugares. Niterói, quem conhece o Rio de Janeiro é do Rio. Niterói está em festa, né? São Pedro é padroeiro também, ou da diocese, ou de várias paróquias, isso com certeza. Inúmeras vilas de pescadores, por óbvio. Tá? Então, essa é uma meio que curta, não é, narração da história de São Pedro, do seu chamado, a sua conversão, até a declaração de fé, quando o próprio Cristo garante: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as chaves dos céus. Por isso que a imagem de São Pedro do Vaticano ele segura duas chaves, não é? Isso é importante. Você teve essa catequese? Catequese. Isso é um canal catequético, né? Isso é importante dizer. Bom, São Paulo, o texto base para reflexão é o texto de Timóteo. Mas a vocação de São Paulo, você pode começar a ler em Atos 9, tá? Quando ele respirando ódio. Quem era Saulo? Começando. Saulo, benjaminita, não é? Pelo seu local de nascimento, ele tinha a cidadania romana. Então Saulo, apesar de israelita, era cidadão romano de nascença, tá? Principalmente o pai dele era romano, né? Então você que estuda história romana, nacionalidade, identidade romana. Eu tenho alguns livros aqui sobre história romana, tá? Esse aqui, esse branco aqui, onde está meu dedo, se não me engano é o História Social de Roma. Mas eu também tenho Queda e Declínio do Império Romano, tá? Então tem algumas coisas aqui do Império Romano também, beleza? Então, cidadão romano, mas é claro, criado na religião judaica, fariseu dos fariseus, como ele mesmo diz, da tribo de Benjamim, criado aos pés de Gamaliel, um cara hiper zeloso, e por todo esse zelo, ele começou a perseguir os cristãos, né, os servos do caminho, como eram chamados até então, né? Vai ser em Antioquia que vão ser chamados de cristãos pela primeira vez. E no caminho, ele pegou permissão, né, cartas de permissão das sinagogas e foi para Damasco, onde ele via que havia um grupo forte de servos do caminho reunidos. Ele pedia permissão para ali assolar aquelas pessoas, devastar com tudo. E nesse caminho, uma luz, Cristo, spoiler, Cristo glorificado, aparece a ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele cai do cavalo, né, já sem a visão, as escamas caem dos olhos, fica cego. Ele diz: quem és tu, Senhor? Eu sou a Jesus, a quem tu persegues. Olha que interessante. Nessa conversão de Saulo, que viria a ser chamado de Paulo, ele, super zeloso, é um dos que está ali aos pés do martírio de Estevão. Então consentiu com isso, guardou as vestes daqueles que martirizaram Estevão. Ele viu aquela cena brutal e ainda assim ele se radicalizou mais. Não bastasse ter consentido guardando as vestes daqueles que martirizaram Estevão, ele se radicaliza mais e diz: agora que eu vou perseguir os outros mesmo. Ou seja, pareceu-lhe bom ver aquilo, podemos dizer. Então o que ele faz? Ele se radicaliza ainda mais.
E aí ele vai atrás dos outros, né? Ele vai pegar cartas e nesse caminho Cristo glorificado aparece e ele cai do cavalo, né? Cai do cavalo já convertido. Jesus dá instruções para ele, vai procurar Ananias, que no início o próprio Ananias não queria recebê-lo, né? E é engraçado que vocês vão ler isso a partir do capítulo 9, mas leiam o livro de Atos todos, tá? Cara, a leitura de Atos é muito boa. É boa. Leia. Ananias meio que tenta ajudar Jesus. Pô, senhor, deixa eu falar pro senhor aqui, falar baixinho. O senhor não sabe quem é esse Paulo, não. Isso é engraçado. O senhor não sabe quem é ele, não. Deixa eu falar pro senhor. Acho que o senhor não sabe, mas ele persegue os nossos. Ananias meio que tem a reclamar com Jesus no seguinte tom: ô Jesus, eu acho que o senhor não sabe. Isso é engraçado. Como é que se. Imagina, pô, você acha que Jesus não sabe? Jesus diz: ô Ananias, só faz o que eu estou mandando porque você esqueceu o que você está falando? Eu sei quem é Paulo e ele vai ser um vaso usado muito na obra. E vai ser duro para ele recalcitrar contra os aguilhões. Será que a Bíblia que você usa tem isso? Quando eu era Protects, algumas Bíblias tinham e outras não, né? Mas eu acho que eu vi algo parecido na Pastoral. Mas enfim. Então este é o caminho de conversão de São Paulo, que enfim, vai com seus inúmeros companheiros de viagem, companheiras também, vai realmente ser um pilar da igreja. Impressionante. Tanto que, o que se diz, né? Eu quero trazer isso para vocês. Desses dois grandes homens, né? Cada um com a sua função, é claro. Pedro, o primeiro Papa, aquele que foi indicado pelo próprio Cristo para confirmar os irmãos na fé. Depois Jesus fala para ele apacentar as suas ovelhas, né? Ele, como Simão, ele recebe esse novo nome de Jesus, ele passa a se chamar Pedro, né? Como ele viria a ser conhecido, como chefe da igreja, podendo ligar ou desligar em comunhão com os céus, por isso as chaves também. Então, você percebe que Pedro, ele tem uma prerrogativa especial, né? Pedro tem uma prerrogativa especial e eu acho que ninguém vai esconder isso. Por isso que hoje a igreja, ela lembra desses dois colossos, né? Pedro como chefe da igreja, né? E Paulo, que é a outra coluna, aquela que espalha o evangelho, ajuda a espalhar o evangelho, confirma em inúmeras igrejas. Então nós podemos dizer o seguinte: Pedro é a coluna que nos confirma na fé e Paulo é a coluna que evangeliza. O apóstolo que mais escreveu cartas, certo? E tem uma vida realmente de entrega ao evangelho. Paulo fala de companheirismo, ele conta com os inúmeros companheiros. O lado espiritual de Paulo talvez só deixe se camuflar um pouco pelo seu lado humano. Paulo fala do abandono em suas prisões, mas do reconforto pelo Espírito Santo. E também cita pessoas que o foram ver. Enquanto alguns o deixaram, ele sente isso, né? Você vê, alguém que falou de coisas tão espirituais não deixou de expressar sentimentos tão humanos. Isso é muito bonito, sabe? Por isso que essa reflexão em Timóteo, ele traz esse testamento dele, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo, na sua iminente execução, ele dá esse relato maravilhoso. Então, acho que o que nós podemos tirar de inspiração, e tem tantas coisas, para nossas vidas, dessas duas grandes colunas, é a humildade, é reconhecer que nós somos humanos e recorrer a Deus, saber com quem contar e também ser promotores da esperança, promotores da paz, né? Esses peregrinos da esperança mais uma vez. Porque o que é o Evangelho? O Evangelho é boa nova.
A evangelização é trazer essa boa nova, é trazer essa esperança. Então, nesse ano jubilar, olha que magnífico rememorar nesse dia de São Pedro e São Paulo essa característica também do Santo Evangelho. Não é verdade? Então, que São Pedro e São Paulo possam nos abençoar, cuidar e guardar da igreja, abençoar o nosso Santo Padre, o Papa Leão, todos os cardeais, em cada dicastério, no auxílio ali na cúria, não é? Os bispos do mundo inteiro, pela minha diocese aqui de onde eu sou, que você possa rezar pelo seu bispo também, colocar o seu bispo nas intenções, o seu pároco, lembrar dos diáconos da igreja. Olha como o papel dos diáconos é importante. Eu falei de São Paulo, lembrei de Estevão. Estevão foi o primeiro diácono, né? Foram 7, mas ele foi o primeiro a ser martirizado, o primeiro mártir, assim por dizer. Então, como a igreja ela realmente é espiritual. Não foi criada por homens, mas está firmada na fé dos apóstolos, que é moldada, confirmada pelo Espírito Santo, instituída pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Cristo é o Senhor da igreja. Ele sobe aos céus, mas deixa seu Espírito Santo, que guia, que confirma nos apóstolos toda essa fé. E chegou até nós, católicos, cristãos de fato. Não é? Então, um dia a mais para rememorar e rezar por toda a hierarquia da igreja. Inclusive, se tiver alguém nos assistindo, um padre, um bispo, pedimos sua bênção, mas também os seminaristas. Precisamos de santas e múltiplas vocações. Eu falo de padre, bispo, consagrados, diáconos, sejam transitórios ou permanentes. Se você não sabe o que é, fica calmo, que no nosso canal nós falaremos disso também. Então é muito importante, tá legal? Que São Pedro e São Paulo roguem por nós, abençoem e guardem a Santa Igreja Católica. Tá legal, pessoal? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vejo você no próximo vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar e seguir este canal. Até mais.